professor entrou agora, o que os professores de direito falam sobre a parcialidade ou a imparcialidade do Moro. A professora pode falar depois. Então, Rafa, para você aí. Pois é, Gê, vamos dar uma boa noite à professora Gisele Cittadino. Prazer tê-la de novo aqui conosco no Brasil TVT. Então vamos começar por aí, professora. Vamos falar sobre essa situação, essa pesquisa, como é que a população brasileira, mas nesse caso, como é que os juristas têm entendido esse momento. E eu queria que uma avaliação sua também sobre essa 41ª suspensão, adiamento do processo do Deltan Dallagnol, se isso não é utilizar de meios espúrios para evitar a justiça que ele tanto falava durante o seu processo na Lava Jato, junto com o ex-juiz Sérgio Moro, que esses processos de adiamento só serviam para prorrogar os rigores da lei. A lei é para todos. Professora, se a senhora estiver nos ouvindo, o seu microfone deve estar desligado. Dá uma checada, por favor. Desculpe, estava desligado. Boa noite a todos, desculpe aí a confusão do microfone. Eu gostaria de começar a falar um pouco sobre essa pesquisa que nós temos, né? Essa pesquisa, na verdade, foi divulgada numa live do grupo Prerrogativas no sábado passado, mas essa pesquisa ela foi conduzida por 6 grupos de pesquisa de 6 instituições diferentes. PUC do Rio, PUC de São Paulo, UNB, Instituto Herrera Flores, um outro instituto da Universidade de Brasília. Então, professores de direito constitucional, penal, processo penal, direitos humanos, eles foram... Professora, a senhora consegue me escutar? Receberam formulários e eles responderam esses formulários. Os formulários eram relacionados ao fato de se o juiz Sérgio Moro, com tudo aquilo que a gente sabe até hoje, se ele deveria ser ou não julgado suspeito no STF, né? Esse processo do ex-presidente Lula que corre agora no STF. E a opinião de 96% dos professores dessas áreas foram quase 300 os professores que nós escutamos. A opinião deles é que sim, está mais do que claro que o juiz Sérgio Moro não agiu com imparcialidade, ou seja, com a imparcialidade que é exigida de qualquer juiz de direito quando julga um processo, né? Um processo não pode ter capa para um juiz, ele não pode ter nome. O juiz tem que julgar aquele caso diante do que diz o direito e não diante do que diz o seu desejo, a sua vontade política ou a deliberação dos seus companheiros. Então, o resultado da pesquisa é exatamente no sentido de que o juiz Sérgio Moro não é considerado um juiz imparcial, pelo menos no que diz respeito ao processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pela maioria absoluta dos professores que nós consultamos e que nós julgamos ser uma amostra bastante representativa do conjunto dos professores de direito do Brasil. Professora, existe uma expectativa de que em novembro agora o STF julgue a suspeição, né, como é que se chama, que é se o juiz pode, ele é parcial ou não numa causa, que seria em relação ao caso do Lula e do Moro. Como é que a senhora vê as expectativas deste julgamento no STF? Olha, a maioria dos advogados brasileiros e dos professores de direito, nós temos dito o seguinte: se o juiz Sérgio Moro não for considerado suspeito, nesse caso específico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
a gente tem certeza que ninguém mais será julgado suspeito em nenhum processo no país. Porque não é possível que o presidente Lula não obtenha vitória no Supremo Tribunal Federal, não é possível que os ministros Fachin e a ministra Carmen Lúcia, que já votaram lá atrás, não mudem seus votos diante de tantas revelações. Não é? Quer dizer, se há algo que eu acho que é muito claro para o cenário jurídico brasileiro hoje, é o fato de que o ministro Sérgio Moro foi um juiz imparcial. Eu acho que isso já estava mais ou menos delineado, né? Pelo menos eu vi isso dessa maneira, não só quando ele divulga uma semana antes do processo eleitoral de 2018, quando ele divulga a falsa delação do Antônio Palocci, mas especialmente quando ele aceita o cargo de ministro da Justiça do presidente Bolsonaro, tendo ele tirado do processo eleitoral o maior adversário que o presidente Bolsonaro poderia ter no processo eleitoral, que era exatamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que só esses dois fatos já revelam, e depois as revelações do próprio Paulo Guedes, de que conversou com o juiz Sérgio Moro ainda antes do segundo turno do processo eleitoral. Então, eu acho que não há dúvida de que, nesse caso específico, nós tivemos aquilo que a literatura designa, né, como lawfare. É uma palavra em inglês que significa uma guerra jurídica. É quando um servidor público, no caso, um juiz, nesse caso específico, o juiz, mas pode ser qualquer servidor público que atue no sistema de justiça, quando ele usa o seu cargo, o poder que o seu cargo lhe confere, para perseguir pessoas, partidos políticos, movimentos sociais. Enfim, quando um juiz extravasa, aí, no caso, a gente não está falando nem somente em falta de imparcialidade. A gente está falando um pouco mais do que isso. Eu acho que depois das revelações do The Intercept Brasil, ficou muito claro, mas muito claro, que não é somente um juiz que não foi imparcial, que agiu parcialmente. Eu acho que é um pouco mais do que isso. Eu acho que as revelações do Intercept e o fato dele ter aceito o cargo no novo governo mostram um juiz que lançou mão de uma guerra jurídica para perseguir, para destruir, para intervir de uma maneira decisiva num processo político que deveria ser decidido exclusivamente pela vontade do povo soberano, né? Nas democracias é assim que costuma funcionar. Professora Gisele, eu queria voltar a falar com a senhora sobre essa questão do Deltan Dallagnol. Os defensores do ex-juiz Sérgio Moro ficam afirmando que a condenação ou a reprimenda ao Dallagnol, na verdade, vai contra a Lava Jato. E o que todos os juristas apontam, que não é contra a Lava Jato, mas é o chamado lavajatismo, né? A utilização do sistema jurídico para fins políticos, como a senhora já apontou o lawfare. A importância desse julgamento do procurador Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público e o reflexo disso para o julgamento da suspeição do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, no Supremo Tribunal Federal, é fundamental? Eu acho que sim. E eu acho que, especialmente, a grande imprensa, às vezes, procura confundir as pessoas. Defender o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acusar Sérgio Moro, né, de liderar uma guerra jurídica, um lawfare, denunciar a força-tarefa da Lava Jato por práticas absolutamente indevidas do ponto de vista jurídico, não significa, mas não significa mesmo, defender a corrupção. A corrupção no Brasil, lamentavelmente, a corrupção no Brasil é endêmica.
O Brasil convive com a corrupção, e aí a gente não tem tempo de debater isso aqui, mas por conta de suas características culturais, por conta de sua tradição política, por conta do nosso passado escravagista, por conta do patrimonialismo que marca a história política desse país. Então, a gente precisaria de horas para discutir por que a corrupção é realmente endêmica e por que houve, sim, corrupção na Petrobras, como provavelmente continua a ter corrupção em vários outros setores do governo, como sempre houve corrupção no Brasil. E isso, sim, é algo que só com o tempo, com muita luta, com muita explicação, enfim, com muita mudança de identidade política, especialmente dos nossos políticos, é que a gente vai conseguir acabar. Então, ninguém tem nada contra a Operação Lava Jato, no sentido de ser uma operação que busca lutar contra a corrupção. E até conseguiu. Quantas pessoas, funcionários, servidores da Petrobras, confessaram, né? Se bem que a gente aqui precisa também discutir em que condições confessaram, mas, enfim, dinheiro foi encontrado, contas no exterior foram encontradas, objetos de arte foram encontrados escondidos, e isso ninguém pode negar. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa bem diferente é usar a Operação Lava Jato para perseguir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, onde, com quem jamais foi encontrado um único centavo tirado, roubado ou corrompido. O presidente Lula nunca foi encontrado contas no exterior, nunca foram encontrados não sei quantos imóveis comprados indevidamente. Quer dizer, o presidente Lula tem uma vida privada que foi inteiramente devassada e nunca ninguém encontrou absolutamente nada. Tanto é que o processo do triplex é uma das coisas mais ridículas do processo judicial brasileiro, e o nosso ex-presidente pagou com 580 dias de prisão pela aquisição ilegítima ou ilegal de um imóvel que jamais foi dele. Isso é lavajatismo. Isso é lavajatismo. É lavajatismo inventar ou usar uma delação como a delação do ex-ministro Palocci, que desmoronou porque o próprio delegado da Polícia Federal, depois de 23 volumes de processo, chegou à conclusão de que não havia uma única prova que pudesse sustentar tudo aquilo que o Palocci falou. Quantas pessoas foram investigadas por conta do Palocci? Quantas casas foram invadidas? Quantas contas foram averiguadas? De milhares de pessoas, não sei quantas pessoas, né? Mantega, por exemplo, o ex-ministro da Economia da presidenta Dilma Rousseff, teve sua vida devassada por conta do Palocci, quase perdeu a saúde. Quer dizer, isso é lavajatismo, isso é usar politicamente para perseguir pessoas, no caso específico, perseguir um partido político, perseguir um projeto político, usando informações que são sabidamente informações falsas. Isso é usar o seu poder para perseguir. Então, que fique claro, ninguém tem nada contra a Lava Jato. A Lava Jato foi uma operação, e tem sido uma operação, que ninguém pode reclamar dela procurar aquilo que ela procura desde o seu início, que é a corrupção. O que ela não pode é desdobrar essa busca pela corrupção para usar suas armas contra pessoas inocentes, contra líderes políticos, contra um partido político específico. Vejam agora o caso dos tribunais que acabam de inocentar o Delúbio Soares e o José Genuíno. Quem vai pagar essa conta, né? Quem vai devolver as noites de sono, a angústia e os dias perdidos a essas pessoas? Professora, só a título de informação, eu queria lembrar que o ministro Edson Fachin, lá do STF, ele deu 72 horas
o Conselho Nacional do Ministério Público explicar esses sucessivos adiamentos do julgamento do Dallagnol. Mas eu quero mudar de assunto agora. Eu queria que a senhora analisasse um pouco o caso das arapongagens dos antifascistas, né, feito pelo Ministério da Justiça. Como é que a senhora analisa essa situação de alguém que normalmente seria natural ser antifascista, mas você ser investigado por você ser antifascista? É uma coisa esquisita, não? É verdade. Nós chegamos a esse ponto, né? Ao invés de investigarem os fascistas, estão investigando os antifascistas. Quer dizer, isso foi um jornalista, né, o Rubens Valente, do UOL, que descobriu esse dossiê. E me parece, eu soube disso essa semana, que esse dossiê não foi elaborado ou não teve o seu início elaborado durante a gestão desse novo ministro da Justiça, o André Mendonça. Ele já começou a ser elaborado ainda na gestão do ministro Sérgio Moro, o que mostra o compromisso absolutamente firme do ex-ministro Sérgio Moro com o governo de Jair Bolsonaro. E essa perseguição, né, aos antifascistas é algo absolutamente absurdo, porque eles criam, né, uma CISBIN, que é uma espécie de secretaria de inteligência, dentro do Ministério da Justiça. Eles elaboram dossiês, esses dossiês têm fotos, esses dossiês têm registros, endereços de pessoas, o que essas pessoas fazem, com quem essas pessoas se comunicam. E essas pessoas, né, eu conheço duas delas, dois professores, né, um deles já é uma pessoa que tem mais de 70 anos, então dificilmente seria alguém que fosse causar algum tipo de risco à segurança nacional, à ordem pública, ao patrimônio público ou privado, né? Isso normalmente, quando acontece, são os jovens que estão à frente desses movimentos em qualquer lugar do mundo. E aqui não, aqui na verdade é uma espécie de dossiê que persegue pessoas que lutam pela democracia, que lutam e que se manifestam contra o governo com coragem, de peito aberto, e o governo pretende lançar a mão da Lei de Segurança Nacional, né, para tentar barrar as manifestações dessas pessoas. Mas, felizmente, o caso foi levado ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal determinou o total arquivamento desse dossiê. Esse dossiê nem pode ser mais elaborado, né? Ele não pode ser mais, digamos, engordado, ampliado, desculpe, a palavra correta é essa, ampliado, mas ele também precisa ser arquivado. Esse documento não pode ser usado nunca mais, e essa foi uma decisão. A decisão foi praticamente unânime do Supremo. O único voto contrário foi o voto do ministro Celso de Mello, mas não porque ele defendesse a perseguição aos antifascistas, mas porque por uma questão processual. Ele acreditava que o procedimento para solicitar o arquivamento do dossiê deveria ser outro, porque, substantivamente, todos os ministros do Supremo foram contrários ao dossiê de perseguição aos antifascistas. É inacreditável. Mas hoje, agora, eu não sei se vocês viram, agora à tarde, o presidente da República ameaçou dar um soco no rosto de um jornalista da Carta Capital. Então, essa é uma manifestação de fascismo, não é? Um presidente da República que ameaça, a expressão que ele usou é feia, mas ele diz isso, não é? Eu vou encher a sua cara de porrada. Quer dizer, isso é uma manifestação de violência, isso é uma manifestação do mais puro fascismo, né? De alguém que realmente não está habituado à luta e o jogo democrático. É natural que um jornalista faça perguntas inconvenientes a um presidente da República, mas não é natural que um presidente da República reaja com tamanha violência e com tamanha disfarçatez. Professora Gisele, já que a senhora tocou nesse assunto, dessa infeliz declaração do Jair Bolsonaro mais uma vez, ele estava quietinho, ele estava calado. A senhora acredita que esse tipo de reação
veio a partir de enfim, da desmoralização do seu ministro da Justiça e de seu procurador-geral da República, nesse caso do dossiê. Foi uma forma de ele expor o seu descontentamento? Olha, eu não acredito nisso não, sabe por quê? Porque seria atribuir a Jair Bolsonaro uma racionalidade política que eu acho que lhe falta. Normalmente as pessoas conseguem, não é? Pensar em determinadas frases ou determinadas reações para dar respostas políticas a determinados casos, não é? Mas eu não julgo Jair Bolsonaro capaz disso. Eu acho que Jair Bolsonaro tem um cérebro bastante restrito e eu acho que ele reage de uma forma muito emocional, muito sem racionalidade. Me parece uma pessoa desprovida, às vezes, de uma racionalidade. É uma pena, não é, o país estar sendo governado por alguém que tem tão pouca racionalidade política, tem tão pouca está tão pouco acostumado à prática democrática, tem muita dificuldade de lidar com a diferença, de lidar com a alteridade, acredita que foi eleito para ser presidente somente das pessoas que são seus partidários, quando ele, na verdade, deveria ser presidente do conjunto do povo brasileiro. Eu acho que estamos atravessando uma das quadras históricas mais tristes de toda a nossa vida política brasileira, lamentavelmente. Agradecer a participação da professora Gisele Cittadino, da PUC do Rio de Janeiro, também integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, trazendo esses esclarecimentos, essas avaliações a partir do ponto de vista jurídico, a partir do ponto de vista da lei, trazendo também as primeiras informações dessa pesquisa realizada entre professores de diversas universidades, faculdades de direito, sobre a atuação do ex-juiz Sérgio Moro, e deixando bem claro que nenhum desses juristas é contra o combate à corrupção, mas o uso da lei e da justiça para fazer a perseguição política de seus adversários, que muitas vezes eles confundem, inclusive, adversários com inimigos, o que é terrível também. A gente pode falar isso a partir do próprio comportamento do presidente Jair Bolsonaro. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, professora. Um forte abraço para a senhora e a gente espera tê-la de volta aqui no Brasil TVT muito em breve. Muito obrigado mais uma vez.